Ok, então mais um bloco então aqui de uvas pelo mundo. Ou então vamos falar de um termo técnico. Então vamos falar de Field Blend. O que é o Field Blend? Traduzido à letra podemos dizer que é a mistura de terrenos ou do terreno. Estamos a falar de uma técnica que já existia ocasionalmente antes da filoxera, estamos a falar de antes da Revolução Industrial ou finais do século XIX, em que de alguma forma houve essa questão da demarcação de vinhas após essa filoxera. Antes da demarcação de vinhas ou orientação de vinhas, como vocês veem na atualidade, todas enfileiradas e com as caixas diferenciadas, antigamente havia a questão de as vinhas estarem plantadas ocasionalmente, ou seja, havia muitas castas misturadas e muitas vezes havia aquela questão de tutores vivos, como já falámos há uns tempos atrás. A questão de estarem plantadas na parte inferior de grandes árvores, exatamente para criar ali um microclima para a sua produção. Mas vamos então falar do Field Blend. Field Blend então seria essa questão de mistura de castas sem haver uma demarcação de tipos de uva diferenciados, o que era feito antigamente, mas produzia-se então vinhos muito interessantes com gostos e aromas bem diferenciados, exatamente pela questão de característica de uvas diferenciadas serem fermentadas todas juntas. Como eu já disse, houve a questão da filoxera, onde arrasaram com as vinhas todas, e toda essa propensão à desorganização natural fez com que se fizesse essa demarcação de vinhas. Lá está, e fizeram então a questão de vinhos diferenciados com a devida identificação, inclusive nas garrafas como nas fileiras das videiras. Portanto, temos a falar de Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional, etc., onde cada fila teria uma casta diferenciada. Mas então agora estamos a falar do norte de Portugal, vamos falar na região do Douro. Eles então optaram por fazer e trazer essas raízes antigas, digamos assim, da naturalidade de vinhos com essa natureza própria de aromas e sabores bem diferenciados. Então estão a optar por essa técnica que se chama, então, como nós já comentámos, Field Blend, ou então a mistura dessas castas no mesmo terreno ou no mesmo terroir. Então estão a produzir vinhos bem interessantes. Estamos a falar de uma demarcação de curiosidade, para puxar a curiosidade do marketing de quem compra ou quem quer provar exatamente esse vinho, que se pode dizer que seja um regresso na história para quando tínhamos essas experiências de sabores, aromas e as tais degustações em vinhos onde tem as mais diversas uvas misturadas, esse blend de uvas que era produzido na altura. Estamos a falar então que a produção foi alterada exatamente a nível de fermentação e produção após a Revolução Industrial, mas agora estamos a voltar à questão de misturarem todas essas castas na mesma região, aproveitando todas essas características nas mais diversas castas que são misturadas na fermentação. Então estamos a falar de um pulo na história, e então o norte de Portugal, na região do Douro, está então a dar os primeiros passos nessa questão de reinvenção do passado no futuro e no presente. Então foi estas e outras histórias lá no meu YouTube, acompanhem, uvas e personalidades, inscrevam-se, é gratuito e, como eu costumo dizer, como veem, nada do que é passado não pode ser presente e será sempre contemporâneo. Acompanhem lá, até um próximo bloco de Uvas pelo Mundo. Tchau, tchau.